Olá pessoal, aqui é o Rodolfo Loreto, seu canal Terça Livre, bem-vindo a mais um De Veritate. E nessa noite, eu estou aqui com o professor Hermes Nery, um grande amigo nosso aí, para a gente conversar sobre um assunto que tem ganhado aí muita voga, que é a monarquia e as coisas que são relacionadas ao Império. Boa noite, professor Hermes, como o senhor está? Boa noite, Rodolfo Loreto, boa noite aos ouvintes do Terça Livre. Obrigado pelo convite. Estamos aqui mais uma vez à disposição aí para partilhar aí temas. É uma honra muito grande. É uma honra muito grande que eu sou aqui. Lembrando que se você quiser comentar, pode deixar aí os seus comentários no chat, que a gente vai estar, à medida do possível, lendo, respondendo perguntas, porque esse é um tema que gera muita controvérsia. Eu acho que é uma coisa interessante, né, que nos últimos dias a gente tem visto aí um crescimento muito grande do interesse das pessoas em saber o que é a monarquia. Que parece que realmente está descobrindo essa modalidade de governo, que na verdade não é nada nova, né? Ela é muito antiga e que na verdade ela fundou o Brasil. Né? Por isso que ela é tão importante que a gente descubra mais. E com certeza aquilo que mais pega no pé, por assim dizer, o que mais atacam a monarquia é a questão da escravidão. E eu convidei o professor Hermes Nery porque ele é o responsável, é quase que um biógrafo da Princesa Isabel, e ele está sendo responsável pelo processo de beatificação dela junto ao Vaticano. E exatamente por isso a gente colheu muito material sobre aquela época, e eu gostaria muito de ouvir o professor Hermes ao que eles não têm a dizer sobre exatamente esse tema, a relação que existia entre a monarquia brasileira e a escravatura. Professor Hermes, como é que a monarquia, a Casa Imperial Brasileira via a situação da escravatura no século XIX, especialmente aí no reinado de Dom Pedro II e que seria futuramente o reinado da Princesa Isabel? Então, eu quero começar dizendo que desde 1810 que Dom João VI já havia decidido acabar com a escravidão no Brasil. Então, desde 1810 havia já esse propósito, havia essa intenção, esse desejo, né, de Dom João VI. Eu calculo o seguinte, que durante todo o século XIX, esse era um problema candente, uma decisão que todo mundo sabia que tinha que ser tomada, mas tinha que saber como fazer. O X da questão era como é que você faz o processo de abolição, sabendo que havia proprietários rurais resistentes, havia também segmentos dentro, né? Havia segmentos da sociedade que fomentavam um tipo de solução para essa questão pela via da violência. Havia vários problemas, havia vários problemas no sentido de que eu pudesse ouvir distúrbios, que pudesse a solução para essa questão não ser de modo adequado, e houvesse até derramamento de sangue. Então, essa preocupação para uma solução política adequada, de abolir a escravatura e criar condições para que o liberto tivesse condições de ser incluído no mercado de trabalho, em condições, inclusive, em pé de igualdade com o imigrante, que vão vir no século XIX, os imigrantes no Brasil, né? E de maneira que esse reordenamento dessa questão exigiria, sim, muita habilidade política, porque você tem que lembrar uma coisa importante. Havia um temor, por exemplo, de que no Brasil ocorresse o que ocorreu, por exemplo, no Haiti, porque lá no Haiti houve um derramamento de sangue, a coisa foi muito feia lá, o negócio saiu do controle. Ou então, como ocorreu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos também, Abraham Lincoln, né, durante sua gestão como presidente da República, ele enfrentou a Guerra da Secessão. Quer dizer, foi durante a Guerra da Secessão que
a temática da abolição, ela acabou sendo uma decisão do Abraham Lincoln, que abraçou essa causa também, e aí o que vai acontecer? Em meio a uma guerra civil, com as proporções daquelas que ninguém queria isso para o Brasil. Então, esse era um ponto assim, muito delicado. Todo mundo sabia que tinha que fazer a abolição. Agora, como fazer a abolição sem esses distúrbios, sem essa tensão, sem esses conflitos agudos? Seria realmente... teria que ter alguém com uma capacidade tal para que isso pudesse ocorrer nesse sentido. E aí, nós vamos ter uma figura muito importante nesse processo, que vai ser a Princesa Isabel. Porque Dom João VI queria fazer a abolição, Dom Pedro I também expressou o desejo de fazer a abolição, o próprio Dom Pedro II também tinha muito interesse em fazer a abolição, mas veja bem, sem os riscos de uma convulsão social, de resistência, sem os riscos da violência, que haviam, como eu disse, muitos segmentos de sociedades interessados nisso. E eu vou ter a oportunidade depois de explicar um pouco melhor, mais detalhado, quais eram esses segmentos e o porquê disso. Mas, nesse primeiro momento, eu quero dizer que o grande desafio da monarquia brasileira no século XIX, no Brasil, que enfrentou também, além dessa questão, os problemas decorrentes da Guerra do Paraguai, quer dizer, foi um outro problema que, né, no período que também houve uma tensão muito grande nesse sentido, e também ainda durante o reinado de Dom Pedro II, principalmente, né, e até mesmo Dom Pedro I, você tem várias convulsões, né, várias rebeliões, vários movimentos, a Balaiada, a Sabinada, a Farroupilha no Sul, você tem várias situações de tensão muito forte, que visavam, inclusive, desestabilizar a unidade nacional. Visavam realmente fragmentar o Brasil, porque você tem também aí, no contexto latino-americano, o problema do Bolívar, né, que tinha uma visão, já naquela época, de uma... não vamos ser anacrônicos, mas tinha já naquela época aquela visão de integração latino-americana, tá certo? Aos modos dele, já que ele era um tiraneque, o Bolívar. E aí o que vai acontecer? Você vai ter a fragmentação do Império Espanhol, então um contexto de muita tensão, e que se visava também a fragmentação do Império Brasileiro, a fragmentação do Brasil. Então a monarquia brasileira foi muito importante para garantir a unidade nacional, a unidade territorial, inclusive, a unidade da nação brasileira, enfrentando vários problemas que foram resolvidos do melhor modo possível, integrou o Brasil, porque ele queria lutar desde o início da Guerra do Paraguai, ele queria ir para lá, mas Dom Pedro II segurou tão de ponto, e quando chegou no final, praticamente, não que o Dom Condilhê sempre quis ir para a Guerra do Paraguai, e quando o Duque de Caxias ele acabou não dando conta mais e adoeceu e não tinha mais condições físicas para estar na guerra, ele retornou ao Rio de Janeiro, o Duque de Caxias, e foi então que o imperador Dom Pedro II nomeou, enfim, o conde dele, ele foi para o Paraguai, e um dos primeiros gestos, quando ele conseguiu, né, alcançar o seu objetivo, que era deter o Solano Lopes, uma das primeiras medidas logo após foi a libertação dos escravos no Paraguai. O próprio Condilhê tomou essa iniciativa. Aqui no Brasil, você tinha, então, todo esse quadro de tensão social, e tanto, como eu disse, Dom VI quanto Dom Pedro I, Dom Pedro II, queriam muito, no coração deles, que a questão da abolição fosse resolvida. Mas foi somente com a Princesa Isabel que houve uma série de fatores que contribuíram para isso, porque a tensão também aumentou, inclusive, mas houve um componente muito importante, pouquíssimo estudado e pouquíssimo colocado nos livros, mas os documentos, as fontes primárias mostram, que foi o componente católico, quer dizer, foi o componente cristão, foi o componente da formação cristã da Princesa Isabel, que permitiu o entendimento daquela situação política e
conseguiu a solução mais adequada, que é a chamada, que eu chamo a solução católica, para o problema da escravidão, da abolição. Quer dizer, a solução que seria a abolição. Então, a princesa Isabel, pela sua formação cristã, por ser uma mulher preparada para ser uma governante cristã, né, que se fosse a imperatriz do Brasil, faria um governo cristão por excelência, porque a formação dela católica fez com que ela entendesse tudo aquilo que depois o Papa Leão XIII vai colocar na encíclica Rerum Novarum, em 1864, a princesa Isabel, ela já, na verdade, já na prática, ela vivia realmente tudo aquilo, e ela trocava correspondências com o Papa Leão XIII, inclusive. Então, muita coisa daquilo que está na Rerum Novarum, das coisas novas, e principalmente em relação ao trabalho, né? A princesa Isabel, na prática, ela já vivenciava como uma governante cristã a compreensão, o entendimento da doutrina moral e doutrina social da igreja. Como isso era muito importante. E aí, eu vou te falar um fato muito importante para você, que é o seguinte: a princesa Isabel, ela nasceu em 1846, né? E aí o que acontece? Ela, desde cedo, ela foi preparada, né? Desde cedo ela foi preparada para realmente fazer uma gestão. Desde a infância, o Pedro II, seu pai, ele próprio foi professor dela, inclusive, né? Foi um dos professores dela, ele cuidou muito da formação dela, né? Então, o que aconteceu? Ela estudou muito, ela se preparou muito, ela tinha um preparo intelectual muito grande para poder entender as questões do Brasil. Então, ela, em 1869, bom, quero fazer aqui uma pequena correção, a Rerum Novarum é de 1891, né? Em 1869, a princesa Isabel, ela casou-se com o conde D, ela tinha 18 anos de idade, e ela foi para a Inglaterra. O conde D estava exilado, ele não podia ir à França, ela queria muito conhecer a França, mas ele estava exilado. Então, o que vai acontecer? Eles vão para a Inglaterra. E lá vai acontecer um episódio muito interessante que tem a ver com tudo isso. Um episódio que é o seguinte: quando a princesa Isabel, com 18 anos de idade, uma formação espetacular que ela teve de estudo, de conhecimento da realidade do Brasil, sabia falar quase 8 idiomas, uma mulher cultíssima, teve uma disciplina de estudo assim, logo cedo da manhã até ao anoitecer, além das suas obrigações como princesa, além de atividades que no palácio que ela fazia, trabalhos e ordenamentos que ela fazia, obrigações, além das obrigações religiosas que ela tinha, ela também tirava uma parte do dia para fazer a obra de caridade. Ela, por exemplo, costurava, fazia crochê, fazia bordados para crianças pobres, né? Então, ela tinha um dia muito intenso de trabalho e de estudo. Além de tudo isso, ela estudava. Ela com a irmã dela, Leopoldina. Uma carga horária de estudo muito intensa. Ela teve essa formação muito forte nesse sentido. Quando ela chegou na Inglaterra com 18 anos, ela percebeu, né, na Inglaterra de 1869, todo um problema no ambiente. Lá na Inglaterra, já, olha só, já impregnado, né, do marxismo. Olha que coisa interessante, porque o Karl Marx, ele publicou o Manifesto Comunista em 1848. Então, em 1869, já fazia quase 20 anos de circulação do Manifesto Comunista. Então, os sindicatos ingleses, né, já estavam impregnados do marxismo e daquela visão classista, né, de operários contra patrões. Então, a princesa Isabel, ela chegando com 18 anos na Inglaterra, ela viu aquele ambiente que depois o Charles Dickens vai tão bem descrever na sua literatura, né, aquele ambiente do trabalho, né, do trabalho degradado em decorrência da Revolução Industrial, onde você tem bolsões de miséria em Londres, né? Então, quando ela chegou na Inglaterra, ela começou a perceber, né,
que a solução que os ingleses começavam já a dar para a questão do trabalho, naquela nova realidade de contexto da sociedade industrial, já era uma solução classista, impregnada já de marxismo, uma solução que se contrapunha operário contra patrão, quer dizer, era uma posição de confronto, de confrontação, de uma solução classista e de matriz marxista. E ela ficou horrorizada com aquilo. E ela escreve uma carta a um dos príncipes que ela mantinha correspondência, dizendo o seguinte, isso é uma coisa muito interessante, Rodolfo. Nessa carta ela diz o seguinte, isso não pode vir nunca para o Brasil. Quer dizer, ali ela percebeu que a questão do trabalho no mundo industrial era um problema sério, né, que vai ser uma das coisas novas que o Leão XIII, em 1891, vai abordar, que é o que vai motivar a Rerum Novarum, e toda a doutrina social da igreja vai se motivar por conta dessa nova realidade do trabalho do mundo industrial. E o Brasil nem industrial era. Ele estava praticamente, né, praticamente toda a sociedade brasileira era rural, né? Então, o que acontecia? Tinha que resolver o problema do trabalho num mundo que já estava se modernizando, rapidamente, com novidades tecnológicas já na época, fruto da Revolução Industrial. A tensão social já era muito grande por conta da situação do Brasil, mas algo que ela intuiu muito forte, a solução não poderia ser uma solução daquela que os ingleses estavam dando, classista e com viés marxista e sindicalista. Ela volta, então, para o Brasil, decidida de que essa questão do trabalho era uma questão relevante e que tinha que ter uma solução. Então, ela praticamente, mesmo não sendo governante, porque quem governava era o Pedro II, ela acabou abraçando essa causa, acabou estudando mais essa questão e buscando em contatos, né, com pessoas influentes do Império, em contato com, inclusive, escritores, com pessoas que tinham formação, estudar e buscar uma abordagem mais adequada para resolver o problema do trabalho no Brasil, com a abolição da escravatura, e depois, não só com a abolição da escravatura, em reordenar todo um processo em que o liberto pudesse ter oportunidade de trabalho incluso no mercado de trabalho. Então, ele não seria simplesmente liberto e largado. Teria que haver formas dele ter condições de ir em trabalho. Então, eu quero dizer que, para ela, depois dessa viagem que ela fez à Inglaterra e voltou para o Brasil, ela realmente ficou com essa temática muito dentro do seu coração e focada nisso, dentre as outras coisas que ela vivia. Isso foi em 1869. Já em 1871, na sua primeira regência, tanto que essa prioridade que ela vai ter nessa questão vai se expressar já na lei do ventre livre. Quer dizer, que ela assinou a lei do ventre livre. Então, quer dizer, é muito interessante que já desde o primeiro dia em que a princesa Isabel assume a regência do país, no primeiro período que ela assumiu a regência, ela já toma esse assunto como prioridade, com vontade política e com muita habilidade política também, para poder ir buscando a solução institucional, né, para que a questão da abolição avançasse. Aquilo que, no tempo de Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, a coisa foi andando, e quando ela assume, então, a regência, a gente percebe que ela deu prioridade a essa questão e buscou meios para que o processo pudesse, pela via institucional, ter êxito nesse sentido. Então, em 1871, nós vamos ter aí a assinatura da Lei do Ventre Livre. Agora, o que vai acontecer? Isso é uma questão que eu quero explicar um pouco melhor. Na verdade, havia, naquele contexto, uma problemática. Você tinha um segmento da sociedade que era formado por negros que se revoltavam da sua condição de escravo, acabavam fugindo, né, das fazendas e se aquilombavam, quer dizer, se iam para um quilombo, se armavam, queriam voltar para lutar contra os proprietários rurais, imbuídos dessa visão classista e contra os seus senhores. Esse segmento, essa corrente, né,
vai ser aquela corrente dos Zumbi dos Palmares. Então havia muitos grupos organizados nesse sentido. Essa era uma corrente de tensão muito forte. Aí havia um outro grupo, havia outros grupos que tinham uma outra componente. Eram negros que eram escravos, eles entravam para irmandades religiosas, as chamadas, principalmente as irmandades de Nossa Senhora do Rosário, que eram irmandades que vinham já, eram irmandades antigas, que existiam inclusive em Portugal. A gente deve se lembrar, por exemplo, que se você for ver, desde o tempo do Papa Pio V, quando ele instituiu a festa do Nossa Senhora do Rosário, que na verdade era para celebrar a vitória dos cristãos na Batalha de Lepanto, em 1573. Então, a devoção ao Rosário, ela foi muito difundida, principalmente também em Portugal, e também na África, que quando os portugueses chegam na África, difunde-se também o catolicismo no continente africano, havendo já lá o islamismo. Então, é uma questão muito interessante isso. Hoje, muitos estudiosos, né? Por exemplo, se você pegar Didier Laron, por exemplo, tem um estudo muito interessante, né, sobre essa questão da fundação da confraria, né, do Rosário de Lisboa, quer dizer, como é que houve o surgimento dessa devoção do Rosário, e que também ela se difundiu também entre os escravos aqui no Brasil, porque eles mesmo vindo da África, principalmente ali da região do Congo, né, do antigo reino do Congo, né? Aí você vai ter também uma autora muito interessante que faz um estudo sobre isso, que é a Marina de Melo Souza, a partir de estudos que o John Thornton fez sobre a importância do catolicismo na África centro-ocidental, principalmente dos séculos 16, 17, 18. Então, o John Thornton vai fazer um estudo muito importante sobre isso. Estudos esses que vão mostrando realmente, né, que havia uma componente muito interessante entre os negros que estavam na África, já desde o século XV, os que tiveram essa influência católica lá na África, né, e que vieram para o Brasil, não foram aqueles que foram para aquele tipo de quilombo do modelo do Zumbi. Você está entendendo? Né? Uhum. Está dando para ouvir? Uhum, então, isso é uma questão importante, porque o que vai acontecer com a princesa Isabel? Ela vai perceber que solução católica a essa questão passaria pelas irmandades religiosas. Quer dizer, então, ela passou a estimular, ela passou a defender, ela passou a apoiar, né? Mais efetivamente o quê? O ingresso dos negros escravos nas irmandades religiosas. Porque o que acontecia nas irmandades religiosas? Entrava na irmandade, havia os momentos de oração juntos, e principalmente a oração do Rosário, e ali haviam festas beneficentes, né? Eles faziam festas beneficentes, geravam recurso, eles compravam alforria. Então era um processo diferente, e esses negros que estavam nas irmandades religiosas também formavam quilombos, um outro perfil, né, daquele perfil do quilombo. Você está entendendo? Então, havia praticamente dois perfis de quilombo. Um quilombo, que era daquele negro que fugia, né, que se revoltava com a sua condição de escravo, que ia para o quilombo, se armava e queria voltar para lutar contra o Senhor. Esse é um modelo do Zumbi. E o outro modelo de quilombo, que também se formou, era o quilombo de negros devotos, católicos, que desde o tempo que eles estavam na África, pela influência portuguesa, dos portugueses lá na África, que eram católicos, principalmente na região do antigo Congo, do Reino do Congo, esses que vieram para o Brasil, entravam nas irmandades religiosas, principalmente a Irmandade Nossa Senhora do Rosário, aquela Irmandade Nossa Senhora dos Homens Pretos, Nossa Senhora dos Remédios, tem várias irmandades nesse sentido, e ali, nas irmandades religiosas, eles haviam uma convivência comunitária, uma convivência de oração, de trabalho, e também de ações beneficentes para que eles pudessem adquirir um certo contingente de recurso para comprar a sua própria alforria. Eles conseguiam comprar a alforria, eram alforriados, e as próprias irmandades, de alguma forma, já os ajudavam depois a ter uma colocação social e etc. Então, esse processo foi muito interessante, por quê? Porque a princesa Isabel, então, ela própria apoiou essas irmandades religiosas,
ela própria, do bolso dela, investiu na compra de alforria de muitos escravos, né? Ela própria estimulou esse caminho, esse viés, e juntamente com isso, com essa iniciativa, ela trabalhou muito no parlamento, né? Trabalhou muito no parlamento para que aqueles abolicionistas, aqui, principalmente quando o movimento abolicionista começou a crescer e tomar força, né? Então ela sempre incentivou muito esse viés de que a abolição ela deveria acontecer pela via institucional e sem violência. Então ela teve uma participação muito importante de protagonista, e não foi nada coadjuvante. Muita gente tem assim uma visão da Princesa Isabel como apenas alguém que pegou a caneta e assinou a Lei Áurea, mas não teve nada, ela teve todo um empenho, todo um trabalho, todo um envolvimento, todo um interesse, toda uma vontade política para que a questão da abolição fosse equacionada da melhor forma possível, pela via do parlamento, pela via institucional, sem violência. E o grande mérito da Princesa Isabel, nesse sentido, foi justamente esse, que ela conseguiu, né, aquilo que nem Dom João VI, nem Dom Pedro I, nem Dom Pedro II havia conseguido, que era justamente entender o que estava acontecendo, entender os riscos daquela situação, os perigos daquela situação, aqueles barris de pólvora que existiam por conta daqueles quilombos de modelo dos Zumbi dos Palmares. E existia também uma outra coisa também, que é o seguinte, havia também duas formas de expressão religiosa nesse contexto. Aqueles escravos que fugiam para o quilombo com essa visão classista, de lutar contra os senhores, que se revoltavam, que se armavam, que se surgiam contra os senhores, eles tinham também uma formação, tinham uma influência islâmica, já lá na África. É algo assim muito interessante, estudiosos, historiadores, há estudos sobre isso, né, quem estuda a história da África, quem estuda a história de como os negros viviam na África antes de vir para o Brasil, sabem perfeitamente isso. Aqui no Brasil, os calombos, por exemplo, eles tinham rituais em torno de altares, eles tinham objetos assim, mágicos, religiosos, eles faziam oferendas de sangue de animais, bebida, comida, usavam tambores, havia momentos de possessão, entidades sobrenaturais. Quer dizer, esse perfil de expressão religiosa tem uma certa influência também islâmica na raiz, vai ser o perfil do quilombo revoltoso, do quilombo insurgente, e por isso foram perseguidos, por causa do apelo à violência e por causa e eles tinham essa expressão religiosa. E havia um outro perfil de expressão religiosa, que era o perfil daqueles que entravam para as irmandades religiosas, com aquele perfil de devotos, que rezavam o rosário e tinham realmente, estavam imbuídos de comprar a alforria, faziam trabalhos e atividades de beneficência. Eles já tinham uma outra expressão religiosa. A expressão religiosa eram cortejos que eles faziam com danças. Geralmente eles faziam uma celebração de coroação de um rei negro, e essa coroação era feita por um padre, e geralmente em torno de um santo, de um padroeiro local, que vai ser, assim, digamos que a raiz de muitas festas populares e santos populares no Brasil. Então, é muito interessante isso. E no meio desse caldo cultural, social, político e religioso, a Princesa Isabel teve a percepção de entender essa cultura e de atuar e apostar no campo certo, por ela ser católica. E justamente com essa percepção, essa intuição, né, dada a sua formação, os procedimentos, todas as suas ações, inclusive no campo político, foram bem-sucedidas por conta desse pano de fundo que eu estou traçando para você. O que vai acontecer? Vai acontecer que, com isso, ela acabou tendo, assim, um retorno por parte dos escravos, a veneravam em vida. Ela tinha um carisma muito grande, um carisma natural. Todas essas ocasiões, festas, eventos em que ela tinha a oportunidade de falar e tratar dessa questão. A pena que naquela época não tem os vídeos que hoje temos, né, que hoje registra tudo, mas os registros que nós temos de pessoas que assistiam, que viam, que escreviam cartas e contavam narrativas, inclusive o próprio Machado de Assis, que esteve presente nas grandes comemorações da Lei Áurea, naquela semana em que ela assinou a Lei Áurea, teve grandes festas populares de rua, etc., e que acompanhou também muito o movimento abolicionista. Ele chega a escrever realmente muitas das ações da Princesa Isabel. Ela tinha realmente um carisma muito grande, o povo amava
a princesa Isabel. E é interessante, nessa percepção política que a princesa Isabel teve, por compreender o Brasil e a identidade do povo brasileiro, e ter conseguido, né, chegar à abolição sem o derramamento de sangue, pela via institucional, ela também nisso, e com tantos outros fatores, acaba sendo uma espécie de anti-Dilma. Isso é uma coisa muito interessante. Enquanto governante, enquanto ela foi amada, enquanto ela tinha carisma, enquanto ela tinha estudo, percepção, sabia, compreendia o Brasil, a alma do povo brasileiro, o que nós vemos hoje no Brasil é um governante que, ao contrário de tudo isso, não tem essa percepção da alma do povo brasileiro, da cultura brasileira, da raiz, das nossas raízes, da nossa formação, e fez a aposta errada, o que a princesa Isabel, no seu tempo, pela sua formação, pela sua catolicidade, pelo seu cristianismo correto, pela sua visão social, de acordo com os princípios e valores da igreja, ela conseguiu fazer a aposta certa e conseguiu promover a libertação dos escravos, conseguiu ser chamada por eles e por toda a sociedade da época como a Redentora, e por isso, ainda em vida, ela foi chamada de santa até pelo José do Patrocínio, porque você tem a Andréa Lúcia da Silva de Paiva, que tem um livro que se chama Espaços Sagrados, Monarquia, Objetos e Santos. É um estudo na Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, em que ela conta que José de Patrocínio se ajoelhou aos pés da princesa Isabel, logo após a assinatura da Lei Áurea, e a chamou de Santa Isabel brasileira. Por quê? Por causa do seu papel integrador. Ela tinha essa visão de integração. E ainda, para encerrar, né, porque a gente poderia estar aqui trazendo muitos e muitos dados e informações sobre esse tempo, por conta até da Lei Áurea, ela recebeu o prêmio depois, a Rosa de Ouro, do próprio Papa Leão XIII, né? Ela, a princesa Isabel, foi quem fez a petição para o Papa Leão XIII, a petição assuncionista, quer dizer, para que o Papa declarasse o dogma da Assunção de Nossa Senhora. E ainda, como última informação, no dia 20 de maio de 1888, numa missa para celebrar, né, a abolição da escravatura, nesse contexto, o barão de Paranapiacaba, né, ele disse uma frase profética e que ficou, e é muito, com muita emoção que a gente vê como ainda essa frase vai se concretizar. Ele, naquela missa, ele disse assim: Oxalá veja um dia o mundo católico a vossa beatificação e a igreja acolha também em seu seio a Santa Isabel brasileira. Então, isso foi o barão de Paranapiacaba que disse em 20 de maio de 1888, por conta de toda essa percepção, empenho, habilidade que a princesa Isabel teve como protagonista da abolição, bem-sucedida em promover a abolição sem o derramamento de sangue pela via institucional. Obrigado, professor Hermes. É sempre bom a gente conhecer todas essas informações, especialmente pela grande princesa Isabel. Foi, com certeza, aí a maior governante que nós não tivemos na história. Mas antes de passar, provavelmente dito ali para a resposta às perguntas, eu quero só colocar algumas coisas rápidas aqui. Havia um problema muito sério no Brasil, porque, como o professor Hermes falou no começo, a estrutura básica da economia do Brasil era uma estrutura agrícola. E técnicas agrícolas, toda a parte de produção, o know-how que os escravos tinham do manuseio de determinadas sementes e colheitas, enfim, toda essa estrutura, ela era muito importante para a economia do Brasil. Por isso que o professor está falando toda essa questão da convulsão social que uma abolição repentina poderia causar. Exatamente por isso, porque simplesmente você ia acabar com a matriz produtiva do país. Tanto isso é verdade que a partir do momento que os imigrantes começaram a chegar no Brasil, trazendo até novas técnicas de produção, a mão de obra escrava ela simplesmente foi abandonada. Vale lembrar que na época da Lei Áurea, você só tinha, de toda a força de trabalho nas lavouras que existiam no Brasil, mão de obra escrava era cerca entre 10% e 15% só. A maioria dos negros já eram livres. É bom lembrar também que a primeira ordem da princesa Isabel, normalmente, né, um costume de algumas monarquias, quando
o príncipe herdeiro ascende a sua posição de herdeiro oficial, normalmente a primeira vontade dele ela é atendida como lei. Né? Isso é um costume muito antigo. Em várias monarquias tem isso. E o primeiro desejo da princesa Isabel foi exatamente que nem na casa imperial e nem na nobreza houvessem escravos. Então, a primeira ordem dela foi exatamente a libertação de todos os escravos da nobreza e da casa imperial, ou seja, mostrando o que era essa grande abolicionista, a maior de todos os abolicionistas que nós tivemos no Brasil. Uma coisa que é importante colocar, só para a gente poder já ir para as perguntas, é o seguinte: uma vez uma pessoa me falou assim, eu sou negro e não quero a monarquia, porque se a monarquia voltar também a escravidão. Pois bem, se você é negro e teme a volta da escravidão, você tem mais um motivo ainda para ser um monarquista. Por quê? Porque todos os monarquistas, na época, eram a favor da abolição da escravatura. Os poucos que eram contra eram os republicanos. Aliás, a propaganda republicana, logo depois aí do golpe de 1889, para convencer os cafeicultores da região aqui de Nova Iguaçu, aqui da Baixada Fluminense, era justamente o seguinte: você prefere pagar a indenização com a monarquia ou você prefere dar um calote, entre aspas, com a república? Entendeu? Então, isso aí era o nível da república, que são 127 anos de golpe, em cima de golpe. Não há nada o que celebrar com o regime que é artificial ao Brasil. Primeira pergunta aqui que eu vou responder rapidinho, o Rodolfo Lira. Rodolfo, sou monarquista de coração. O que você acha que a monarquia tem chance de retornar ao Brasil? Cara, não só chance, como eu acho que isso é uma coisa até inevitável. Tá? É o que eu sempre digo. O brasileiro, ele é um monarquista. Ele tem todo um sentimento de monarquia, porque ele enxerga no líder da nação, ele tem uma visão do líder da nação muito diferente, por exemplo, do que um americano tem. Ele enxerga no líder da nação o modelo, alguém que tem que se espelhar moralmente. E isso é uma característica própria de uma cultura monárquica. Isso é uma coisa muito boa, quando você tem um chefe de Estado que nasceu para governar e que é preparado desde sua infância para isso. Isso é uma coisa muito importante. Então, eu creio que sim, isso vai acontecer, e exatamente estamos aqui, depende de nós, quem é monarquista, difundir as ideias da monarquia e acabar com esses mitos que foram criados aí pela República. O Rodolfo, comente sobre, de forma sucinta, os aspectos sociais do Brasil nos últimos anos do Império. Eu queria que o professor Hermes Neres explicasse rapidinho para a gente como é que era a situação social nesses últimos anos, né? Principalmente aí a partir do momento que a princesa Isabel ascende ao posto de primeira sucerana do Brasil. Quero lembrar um aspecto para mostrar a percepção que a princesa Isabel tinha da estabilidade social e de um trabalho que fosse um trabalho condigno, um salário justo e que desse oportunidade principalmente ao liberto, né? Não só trabalho, como estudo também. Eu quero lembrar que a princesa Isabel, ela foi amiga pessoal do Dom Bosco, e Dom Bosco, ela teve um encontro com ele em Milão. Graças a esse encontro, inclusive quando ela assinou a Lei Áurea, o pai dela, Dom Pedro II, estava doente em Milão, e dizem que quando ele soube que ela havia finalmente assinado a Lei Áurea, ele teve uma súbita recuperação, inclusive por conta disso ele pôde voltar ao Brasil, e já no último ano como imperador no Brasil. E aí o que acontece que ela, nesse encontro com Dom Bosco, eles acabaram afirmando assim um acordo, né, uma parceria, digamos assim, e com isso os salesianos vieram para o Brasil, e a princesa Isabel, inclusive, financiou praticamente parte das obras do Colégio Sagrado Liceu Coração de Jesus em São Paulo, onde existe até hoje obra dos salesianos em São Paulo, e já junto com Dom Bosco, junto com os salesianos, havia um projeto de, após a abolição, junto com a igreja, junto com os salesianos, de procurar fazer com que o liberto tivesse oportunidade de estudo
estudo profissionalizante, estudo técnico para você aprender, fazer uma série de coisas. Já naquele projeto da Princesa Isabel e do Conde havia todo um projeto de inclusão do negro liberto na sociedade, com estudo e trabalho. Projeto esse que visava uma estabilidade social com um trabalho digno a partir da doutrina social da igreja, que foi abortado pelos republicanos. Então, se depois nós vamos ver o Rio de Janeiro, tá? Com a miséria crescente nos primeiros anos da República e durante todo o século XX, esses bolsões de miséria que cresceram por todos os grandes centros urbanos, o abandono que ficaram aqueles que não foram devidamente protegidos, porque esse projeto da Princesa Isabel de Conde foi abortado pelos republicanos. Então, a gente teria aqui muita coisa para falar a respeito, mas em função do tempo, eu quero somente dizer o seguinte, que a visão que a Princesa Isabel tinha, o entendimento da doutrina social da igreja, que é aquela doutrina da Regra Novara, que Leão XIII, em 1121, vai tão bem expressar, e que ao longo do século XX a igreja vai ter esse norte muito claro, foi aquilo que ela vivenciou. E mesmo não tendo sido governante no Brasil como imperatriz, porque ela foi deposta com 43 anos de idade, e foi a liderança política do Brasil que sofreu um exílio. Nenhuma autoridade política do Brasil sofreu um exílio impiedoso que ela sofreu indo para a França e nunca mais pôde voltar ao Brasil. Ela saiu daqui com 43 anos de idade, né? Morreu só em 1921. Ainda teve uma participação, né, muito ativa na França, perdeu filhos na guerra, na Primeira Guerra Mundial. O castelo do Conde de abrigava refugiados de guerra. Tem uma história linda, uma história assim realmente edificante, e de maneira que a sua preocupação realmente com a estabilidade social e com a inclusão do liberto, com oportunidade de estudo e trabalho, com dignidade, isso estava no coração e nas ações da Princesa Isabel. Muito bem. Respondendo a duas perguntas aqui, do Austin. Na verdade, foram duas perguntas, mas eu vou colocar como uma, só por questão de tempo, até porque um assunto pode levar ao outro. Né? Ele pergunta assim, onde monarquia é o melhor sistema? E, aliás, não é nem dele não, perdão, é do Sérgio Ricardo, né? Ele fala, Holanda, Inglaterra e Japão são países evoluídos devido à monarquia ou devido à sua população? Né? Então, eu vou juntar as duas perguntas. Dos 10 países que têm o maior IDH, segundo a ONU, 7 são monarquias. Então, eu acho que isso é mais do que suficiente para saber realmente que a monarquia é, sim, um regime muito superior ao regime republicano. É uma questão interessante porque as pessoas confundem muito, as pessoas ainda têm a visão da monarquia como sendo uma monarquia absolutista. Não existe nenhum, repito, não existe nenhum sistema onde a democracia exercita de maneira tão clara e tão fecunda quanto um regime monárquico. Por quê? Porque a ação política dos súditos ela é realizada nos seus meios imediatos de ação, que é justamente a família. Entendeu? O Guilherme de Almeida Soares também me falou, não fale sobre a monarquia federalista. Guilherme, monarquia federalista é uma contradição de termos. Tá? Você não pode falar isso. Por quê? Porque a monarquia ela é justamente uma união de famílias que elas vão se aglutinando e que elas possuem uma família que funciona como a chefia do Estado que representa aquela nação. Ou seja, você não tem um sistema artificial, um sistema orgânico que ajuda a sociedade a se desenvolver. Entende? Então, por isso que você tem países como, por exemplo, a Holanda, o Canadá, a Austrália, a própria Inglaterra, o Japão, que são potências exatamente por causa dessa estrutura orgânica de governo. Tá? Também respondendo à pergunta que ele falou, quantos súditos, né, eu vi aqui, quantos súditos britânicos querem que seja mantida a monarquia? Pois bem, deixa eu contar um dado para vocês bem interessante. Na Jamaica, que pertence à comunidade britânica, houve
as eleições agora de primeiro-ministro, e uma das propostas da primeira-ministra era justamente, se ela fosse eleita, ela iria iniciar na Jamaica, assim como foi na África do Sul, o presidencialismo, o parlamentarismo com o presidente, né? A resposta do povo foi clara, acho que mais de 80% da população disse que não, ninguém quer sair debaixo da proteção de Sua Majestade. Então assim, eles foram votados maciçamente contra. E se você for ver o resultado da África do Sul, antes da sua emancipação, e depois, você vai ver que depois que a África do Sul deixou de estar sob a égide de Sua Majestade Rainha da Inglaterra, houve o apartheid, houve a ascensão do Partido Comunista do Mandela, e por aí vai. Então, assim, é óbvio que esses exemplos, e acho que o maior exemplo de todos é o próprio Brasil. Você vê que o Brasil era a terceira maior economia do mundo, inclusive mais evoluída até do que os Estados Unidos. O Brasil era a referência, em câmbio nas Américas, ou seja, em vez de você trocar a libra esterlina por dólar, você trocava primeiro por ponto de reais para depois converter em dólar, né? Ou seja, então o Brasil era uma potência, e nós jogamos tudo na lata do lixo por um regime artificial que foi golpe em cima de golpe, ditador em cima de ditador, revolução em cima de revolução, que está aí vivendo, e hoje a gente tem aí a República da Jararaca, né? Como o coroamento de toda esta porcaria. Então, assim, eu acho que isso é muito claro evidenciar isso. Ok? O que a gente quer deixar claro aqui é o seguinte, é que se dependesse dos monarquistas, dependesse dos governantes brasileiros, como o professor Hermes deixou claro, o Brasil imediatamente seria um país livre de escravos. Tá? Infelizmente, por uma série de questões que o professor expôs de maneira brilhante aqui, de convulsão social, questões de vários aspectos, e o que é importante, o mais importante, o Brasil foi a única, a abolição da escravatura no Brasil foi a única que ocorreu no mundo sem violência. Isso é um dado importante. E algumas pessoas que criticam a monarquia, é bom deixar claro, escravidão no mundo existe até hoje. O Sudão, a China, a Coreia do Norte, que são justamente esses países que esse pessoal aí apoia. Tá? E lembrando que o Brasil, apesar de ele ter a libertação dos escravos ter ocorrido de maneira um pouco tardia, a gente tem que lembrar também que a nação brasileira ela se constitui em 1822. Se você for comparar, por exemplo, o Brasil teve menos tempo de escravidão do que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos teve 72 anos, o Brasil teve 66. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas propagandas que são feitas, principalmente pelo MEC, principalmente pelos próprios republicanos que distorcem o império e botam isso aqui como se fosse um inferno tirânico, exatamente igual que a gente está vivendo hoje. Tá? O Brasil era um país próspero, o Brasil era um país que estava ascendendo economicamente. Dom Pedro II era um imperador que era honrado em diversos países. A música brasileira era considerada uma das mais brilhantes do mundo, ao ponto de Anton Bruckner, que foi o maior compositor do século XIX, para muitas pessoas, ter desejado nascido no Brasil para poder estudar as músicas do Zé Maurício, né, que foi o compositor da Capela Imperial. Enfim, nós literalmente jogamos um futuro promissor, ainda mais com a Princesa Isabel no comando da nação. E se você for ver a linha sucessorial, é uma linha sucessorial brilhante, ou seja, nós deixamos de ser o país mais desenvolvido do mundo para sermos o que nós somos hoje. Então, isso é um fato histórico, inegável, e é importante que a gente deixe claro isso. Ser monarquista é absolutamente ser um amante da liberdade, um amante da democracia. Não existe um regime onde haja um exercício maior da democracia e das liberdades individuais do que a monarquia. Tanto é verdade que os países mais desenvolvidos e que têm a economia mais pujante, com certeza, são monarquias ou sistemas muito parecidos com o da monarquia, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, que tem na figura do presidente muito mais um chefe de Estado do que um chefe de governo, visto que essa função é dividida aí, pelo menos de acordo com a Constituição
americana dividida com os estados. A partir do momento que o governo federal começa a se apoderar também da chefia de governo, a gente tem aí Barack Obama e outros vagabundos que vê na história. Então, é isso aí. Né? Muito obrigado, professor. A todos vocês. Eu queria só acrescentar, claro. Eu queria só acrescentar uma informação, né? Primeiramente, agradecer aí a oportunidade de estar com vocês, de estar aqui no canal Terça Livre, que tem feito um excelente trabalho aí, em vários aspectos, principalmente acompanhando e atuando nessa fase difícil que nós estamos vivendo, onde vivemos praticamente aqueles desafios, né? Como sair dessa crise sem o derramamento de sangue. E foi a mesma coisa que aconteceu no tempo da abolição. Era um grande desafio sair daquela crise toda, pela via institucional, e isso foi que a Princesa Isabel teve êxito nesse sentido. Eu quero só lembrar que quando houve a assinatura da Lei Áurea, foi uma explosão de alegria do povo brasileiro. O movimento abolicionista foi um movimento grandemente popular. Foram, assim, dias inteiros de festa de rua, foi uma coisa, assim, muito, assim, você escreve aqueles momentos de grande alegria do povo nas ruas, e aclamando a Princesa Isabel, apoiando, aprovando, etc, etc. A monarquia, quando houve a deposição, quando houve o golpe dos republicanos, foi com a ausência do povo. Total ausência do povo. O povo não participou daquela quartelada. O povo assistiu aquilo bestializado, como disse Aristides. E a Princesa Isabel sabia de uma coisa. Ela sabia de uma coisa, que a monarquia voltaria ao Brasil com um grande clamor popular. E, inclusive, quando ofereceram a ela a oportunidade de guerrear para voltar à monarquia pelas armas, ela disse que a monarquia voltaria um dia na paz e por um grande clamor popular. Então, eu acredito, sinceramente, que é a vocação do Brasil retornar ao regime monárquico, e vamos fortalecer o movimento para que realmente cada vez mais haja mais pessoas que compreendam que, eu não tenho dúvidas, que o Brasil voltará a ter a monarquia, como seu regime de governo. A família descendente da Princesa Isabel é realmente a última reserva moral desse país. Como você bem colocou, está preparadíssima para assumir esse país. E eu não tenho dúvidas que ela voltará com um grande clamor popular. Só uma última lembrança. O SBT fez, há uns 2, 3 anos atrás, uma enquete: qual o maior brasileiro de todos os tempos? De 100 escolhidos entre Pelé, Roberto Carlos, sei lá, qual os maiores nomes aí de popularidade. Dos 100 escolhidos, a Princesa Isabel ficou em segundo lugar. Ficou em segundo lugar. Portanto, é a mulher maior brasileira de todos os tempos. Então, ela tem até hoje, né, esse carinho, essa simpatia. O povo brasileiro tem uma veneração. E, com certeza, quando a Arquidiocese do Rio de Janeiro abrir o seu processo de beatificação, e quando aqueles mais de 80 mil documentos que estão lá no Museu de Petrópolis estiverem sendo estudados por especialistas adequados, com certeza o povo brasileiro vai conhecer a história da Princesa Isabel, que um dia será levada a um dos altares. Com certeza, se Deus quiser. Assim esperamos. Pessoal, muito obrigado. obrigado pelo convite, e a todos uma boa noite, e que Deus os abençoe sempre.